Oi, gente! Aula de artes. Vamos falar hoje sobre o século XX, primeira metade, arquitetura e escultura, ok? Os novos materiais produzidos pelas indústrias, como o ferro, o vidro, o cimento, o alumínio, foram grandemente responsáveis pelo boom na arquitetura. Porque contribuíram para o nascimento de uma arquitetura moderna, porque permitia a criação de novas formas arquitetônicas que no período anterior era impossível devido à ausência desses materiais. Eu acho isso muito legal. O cimento é interessantíssimo, gente. Eu inventei de fazer umas obrinhas aqui em casa e, gente, o cimento, se você estudar, você vai ficar impressionado de como ele surge das pedras, o poder de cola que esse produto tem, a forma como você pode trabalhar com ele vai da sutileza de uma pecinha pequena até um prédio com estrutura gigantesca, né? Aliada ao ferro, claro. Então, continuando. Certo. Na escultura, o traço marcante são as formas abstratas e a integração com o movimento, com a forma e até o som, certo? E o espaço, claro, né? Na verdade, isso é um reflexo da tendência de síntese que começou no século, que nós começamos a viver no século XX. Ok, então, a arquitetura moderna, ela pode-se dizer que ela tem seu início na metade do século XIX, quando aparecem as primeiras grandes construções metálicas. Quando eu falo assim, o que te vem à cabeça? Torre Eiffel, exato, Torre Eiffel. Esse tipo de arquitetura é bastante interessante porque são suntuosas, são enormes, são grandes e foram efetuadas na metade do século XIX. Então, foi disruptivo para a época, foi algo uau! E até hoje, né, gente? Fala sério. Você não tem vontade de ir lá, ficar pertinho da Torre Eiffel, tirar umas fotos, fazer algo legal? Eu tenho. Minha filha já foi, um monte de inveja, porque eu não fui. Ela foi, eu não fui. Ok, então vamos lá. Tem também o Crystal Palace, projetado por Joseph Paxton, que ele fez isso para uma exposição em Londres em 1851, e quem projetou a Torre Eiffel foi o A.G. Eiffel, em 1889. E nos Estados Unidos, os trabalhos de uma pessoa chamada Louis Sullivan, essa pessoa viveu de 1850 a 1924, os trabalhos dele apontam para uma nova direção. Por isso, ele pode ser considerado o pai da arquitetura moderna norte-americana, claro. Por quê? Apesar de ter utilizado uma ornamentação muito próxima ao Art Nouveau europeu, foi Sullivan quem propôs o princípio fundamental da arquitetura, segundo o qual a forma segue a função. O que é isso? Em suma, ele está dizendo que um edifício não pode ser criado só para ser criado. Tipo, para que é isso? Para olhar. Não, o edifício tem que ser criado para cumprir uma função. Qual é a função? Atender pessoas? Fazer pessoas sonharem? O quê? Qual é a função? E um exemplo para vocês entenderem isso seria o que nós temos hoje para incluir as pessoas que têm deficiência física. Uma rampa, ela pode ser bonita, ela pode ser uau, e ela cumpre a função de fazer com que o cadeirante acesse determinado lugar, certo? Então é isso que ele diz, e isso é um dos pilares fundamentais da arquitetura. A forma tem que seguir a função, não tem que ser algo inútil somente para olhar. Então, os edifícios edificados e projetados de forma que realize uma perfeita adequação ao espaço e à função que se destina, está perfeitamente correto. Então, essa visão prática da arquitetura proposta por Sullivan teve grande aceitação nos Estados Unidos, onde vários dos seus projetos foram executados, principalmente para os prédios de escritórios e conjuntos comerciais das grandes cidades americanas, porque realmente isso aí tem um quê sociológico. Por quê? O edifício, ele para pessoas, não é mesmo, ele tem que cumprir essa função da pessoa usar, e não somente algo de enfeite, algo majestoso, suntuoso, em que não há propósito nenhum. Certo?
Continuando. Então, a arquitetura do século XX. O movimento Art Nouveau, que no final do século XIX teve o mérito de romper com as formas tradicionais de construção, porque muito cedo se transformou no estilo com excessos ornamentais e foi superado por uma nova tendência arquitetônica denominada racionalismo. Mais tarde, a Bauhaus, a arquitetura orgânica e a planta livre de Le Corbusier deram novos rumos à arquitetura do século XX. Na Europa, a obra de Adolf Loos, 1870 a 1933, pode ser considerada representante dessa nova tendência. E um exemplo do seu trabalho é a casa de Michael Platzer, então, que foi construído em Viena em 1910. Esse edifício concretiza perfeitamente a intenção de negar toda a ornamentação e de tornar evidente a praticidade e a destinação social do edifício. Interessante, né, gente? Gente, isso é um salto tão grande na humanidade. Essa ideia de valorizar o ser humano, essa ideia de funcionalidade. Gente, isso é fantástico, eu me emociono com isso, me emociono. Certo? Então, nos Estados Unidos, a concepção racionalista toma forma nos modernos arranha-céus, criação típica norte-americana, que posteriormente se espalha por todas as grandes metrópoles do século XX. Essas construções muito altas tornaram-se possíveis graças ao progresso técnico. A estrutura dos edifícios passou a ser feita com ferro, lembra no começo da aula que eu disse? O cimento e o ferro juntos fazem milagres. E, consequentemente, as paredes laterais perderam a função de sustentar o teto. Porque se você pegar as construções primordiais, as primeiras, elas eram feitas com paredes grossas e essas paredes sustentavam o teto. Mas para você construir um edifício muitíssimo grande, muitíssimo alto, é necessário uma estrutura para baixo gigantesca, gente. As sapatas que são feitas para um edifício são gigantes, extremamente profundas e feitas com material com bastante ferro, muito cimento estrutural e assim vai. No início em que esses arranha-céus começaram a surgir, foi mais ou menos em 1932, com a construção do edifício PSF, de 38 andares. Tipo, era algo assim suntuoso, algo louco. Como que alguém constrói 38 andares? Algo completamente novo. Então, com a construção desse edifício, projetado por William Lescase, 1896 a 1969, e George Auer, 1886 a 1955, na Filadélfia. Esse arranha-céu tão famoso, até hoje, viu? Ele é famoso. Ele é sobrepujado? Não. Vem outros, né, gente? Vem outros, mas esse continua sendo famoso. Outro super famoso é o Empire State Building, construído em 1930 até 1931, um ano para construir, pela empresa Shreve, Lamb and Harmon Associates. Esse edifício de 102 andares, construído na cidade de Nova York, era o mais alto da sua época. Tornou-se famoso pelo formato que se estreita nos andares superiores, né? Começa largo assim e vai estreitando. E termina numa agulha apontada para o alto. Todo mundo já viu esse edifício, né, gente? Outro aspecto da sua arquitetura que o tornou célebre é o terraço envidraçado, que permite uma ampla visão da cidade a seus pés. Você olha para baixo e você vê a cidade. Eu confesso que eu sinto enjoo. Se eu ficar num lugar alto demais e olhar para baixo, dá ruim. Me dá um enjoo da peste. Mas se um dia você tiver a oportunidade, né, de ver alguma coisa assim, aproveite. Mas são os arranha-céus projetados 20 anos mais tarde por Meyer van der Rohe. Difícil mais falar esses nomes. Rohe, sei lá, que diabo é isso. 1886 a 1969, que melhor exemplificam esse tipo de construção,
pois tem um aspecto totalmente novo que em nada lembram o que havia sido feito anteriormente. Mies van der Rohe, famoso por seus edifícios de Chicago, projetados como altos prismas revestidos de vidro, e também realizou obras com linhas horizontais e de pouca altura, né? Ele também fez coisas horizontais baixinhas. Como New National Gallery, gente, provavelmente estou falando errado esse nome, né? Construída nos anos de 1960, em Berlim. E foi seu último projeto e passou a ser considerado uma perfeita realização das suas ideias de arquitetura, associando simplicidade e beleza na utilização de materiais como aço e vidro. E Sieger Building, edifício típico da arquitetura de Mies van der Rohe, foi projetado como um prisma de alto revestimento de vidro. Até hoje vemos nas grandes cidades edifícios altos que seguem esse mesmo princípio de arquitetura urbana. Inclusive, eu acho que a Caixa Econômica Federal de Goiânia, né, aqui de Goiânia, ela tem um pouco desse princípio, né? Lógico que é mais básico, mas tem esse princípio. Então, seguindo, Walter Gropius e Bauhaus, e a Bauhaus. Como o arquiteto alemão Walter, tem início novos tempos, né, para a arquitetura moderna, principalmente por causa da sua iniciativa em criar a escola Bauhaus em 1919, na cidade alemã de Weimar. Essa escola foi um verdadeiro centro irradiador de novas ideias do campo da arquitetura e do urbanismo, da estética industrial e do próprio ensino da arte. E para Gropius, nas escolas de arte não deveria existir uma rígida separação entre as chamadas belas artes e as artes decorativas. Isso é importante. Ou seja, as que produziam objetos para a vida diária, não tinha que ter separação entre belas artes e as artes decorativas, ou seja, as que produziam objetos para a vida diária, no caso, a arte decorativa, certo? Ao contrário, defendia a existência de uma única arte. A arte é arte, para ele, né? A arte do século XX que se caracterizava por sua utilidade social. Vocês estão vendo esse veio social que está caminhando aqui, que começa lá na arquitetura, mas ele vai também para os objetos e para a arte em geral? Fantástico, gente. Isso é evolução. O nome disso é mudança social. E isso é ocasionado por uma série de eventos que ocorrem ao redor do mundo, que acabam influenciando a arte, a arquitetura e a escultura, e assim vai. Aliás, influencia tudo. A mudança social, ela influencia tudo. Então, segundo o crítico Michael Reagan, o objetivo de Bauhaus era reunir pintura, escultura, arquitetura, desenho industrial numa mesma ação, reconciliar a arte e os ofícios e a arte e a técnica. Ele queria juntar tudo, não queria deixar mais separado. Os ofícios, que é trabalho, as artes e a técnica. Técnica é você poder reproduzir algo. Se eu sei desenhar porque eu faço traços que, se você repetir esses traços e usar as mesmas métricas, você também consegue desenhar. Talvez não com a mesma perfeição de que eu desenho. Eu não desenho não, tá, gente? Só tenho vontade. Mas com o treino você vai conseguir também produzir obras-primas. Então, é a técnica, certo? Em síntese, Bauhaus propunha a integração da arte na indústria. Gropius entendia que a arte deveria superar a fase artesanal e servir-se dos meios de produção industrial para uma atividade adequada ao modo de vida do século XX. E aí que surge, gente, aí que dá aquele boom na indústria cultural, que nós já estudamos, né? Que você, dentro da indústria cultural, tem a comercialização, e para comercializar é preciso da indústria. O programa de ensino de Bauhaus possuía um acentuado caráter prático, cujo objetivo era levar os alunos a dominar as possibilidades de materiais como pedra, madeira, metal, argila, vidro, tintas e assim vai, o que tivesse. Essa aprendizagem ela era complementada por noções de previsão de custo e orçamento de uma obra.
Apesar disso, não se descuidava do estudo convencional da natureza, da geometria, do desenho, dos volumes e das cores, porque isso constitui a arte, gente. Gente, tudo é matemática, tudo. Se você quer costurar uma roupa, precisa de matemática. Se você quer levantar uma parede de alvenaria, precisa de matemática. E a vida inteira eu fiquei falando, matemática, eu sou de humanas. Gente, eu descobri que eu não sou topeira, assim, em matemática. Eu sei muito matemática, porque eu costuro, eu faço parede, eu faço uma série de coisas. Agora eu vou colocar piso na minha casa. Vocês acham que não precisa de matemática? Of course que precisa. Claro que precisa. Então, na arte também precisa de matemática. Viu, Luiz? Ó, beijo pra você, Luiz. Então, desse modo, era evidente que havia na escola a intenção de dar uma formação completa para os alunos, mas seu maior objetivo era adquirir uma respeitabilidade que lhe permitisse influir no trabalho dos desenhistas, que criavam os modelos dos objetos da vida cotidiana industrializados do país. Então, ele queria ir mais profundo, né? Esperto. Então, desde o início, a Bauhaus contou com a colaboração de diversos artistas plásticos. Em 1926, reuniu-se ao lado de Gropius, um grupo de mestres famosos como Moholy-Nagy, Breuer, Kandinsky, Paul Klee e Schlemmer, que ministravam cursos e também criaram objetos que se tornaram famosos, como as cadeiras idealizadas por Breuer. Esse negócio, essas imagens vão estar no PDF de vocês. Gente, eu não consigo gravar vídeo e colocar as imagens assim. Eu queria tanto fazer isso, mas não consigo. Então, apesar de serem contemporâneas e de tempos difíceis, de 1919, quando foi fundada até 1933, quando foi dissolvida e passado por 3 sedes em diferentes cidades alemãs, Weimar, Dessau e Berlim, o espírito criativo e inovador da Bauhaus, né? Bauhaus é uma instituição, né, gente? Vocês estão sabendo, já expliquei isso, né? Permaneceu atuante. Parece que as palavras de Gropius, afirmando que o propósito da Bauhaus não era difundir um estilo e um sistema, um dogma, mas exercer uma influência revitalizadora sobre o desenho, ou seja, trazer novas coisas, trazer vida, muito mais vida. Ainda hoje se encontra eco nos projetos elaborados nos ateliês de desenho industrial e do mundo todo. Gente, então em resumo, a aula de hoje, ela tem o propósito de mostrar para você que o social está imbricado em todas as coisas e que a arte passou por essa mudança, por esse boom, por esse crescimento, e é muito enriquecedor. E o que nós temos hoje é resultado e é fruto disso também. Beijos de luz para vocês, fiquem bem. Eu sei que vocês não assistem a minha aula até o fim, eu sei. Assistam, gente, assistam a aula, isso é conhecimento, ok? Beijos.